Glória a Deus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Você pode aí abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Segundo informações, estamos no 33º dia da campanha, né? E enquanto você procura, eu quero lembrá-los que a nossa igreja tem um novo canal no YouTube, o Quadrangular Oliveira, e esse canal é exclusivo para a transmissão dos cultos. Então eu quero pedir que você, quando chegar na sua casa, não precisa ser agora, você se inscreva no canal. O link, ele está no nosso grupo Família Quadrangular. Então que você possa se inscrever, compartilhar, comentar, para que essa seja mais uma ferramenta de evangelismo. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 13, versículo 10. A minha nova versão internacional, a palavra de Deus fala assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Só até aí eu quero que você feche os seus olhos. Santo Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer nessa noite o privilégio de falar do teu amor. Pai, eu quero te pedir que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar as nossas vidas, abra o nosso entendimento. Nós queremos ouvir a tua verdade e que a tua palavra possa vir em nossas vidas como uma flecha em nosso coração. E que nós venhamos compreendê-la, entender a tua verdade em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Pode se sentar. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa ministração, seguindo a campanha dos 40 dias de milagres, é inimigos do milagre. Inimigos do milagre. E sem dúvida alguma é um tema bastante curioso, né? Será que é possível que alguém torça contra um milagre? Será que tem alguém que declare: o Palmeiras nunca terá mundial? Até a rainha cansou de esperar, é ou não é verdade? Mas será que, brincadeiras à parte,
Será que é possível que alguma coisa ou que alguém possa impedir que um milagre aconteça em nossas vidas? É sobre isso que nós vamos aprender um pouquinho nessa noite. Eu quero pedir que você destine toda a sua atenção à ministração da palavra do Senhor, porque Ele vai falar conosco, amém? Acompanhem comigo Lucas capítulo 13, versículo 10. O texto diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então o texto nos diz que o nosso querido Jesus, ele estava ensinando em uma sinagoga. As sinagogas eram como igrejas, onde os judeus, eles se reuniam para aprender sobre a lei de Moisés e adorar ao Senhor. Alguns estudiosos dizem que era muito comum Jesus ensinar nesses locais. Embora a Bíblia não fala tanto assim desses locais, o próprio texto nos confirma que Jesus ensinara e ressalta que naquele dia tinha uma mulher que há 18 anos, 18 longos anos, estava doente. Ou como o crente fala, ela estava enferma. Não é assim? Então o texto inclusive nos diz que esse não era um problema de origem natural. Era um espírito que a mantinha doente. E isso já fazia 18 anos. A verdade, queridos, é que eu fico imaginando o quanto na vida e o quanto de vida ela já tinha perdido. Ela andava encurvada e Lucas, que era médico, ele ressalta que de forma alguma ela podia endireitar-se. Mas será que será que uma mulher como esta, que talvez fosse como invisível naquele lugar, né? Talvez ninguém olhasse para ela. Talvez uma mulher que fosse tida como sem importância alguma. Será que essa mulher hoje, ela poderia nos ensinar alguma coisa? Eu acho que sim. Sabe o que eu aprendo com ela? Que embora ela estivesse doente, a mulher estava lá. Ela tinha uma desculpa para ficar em casa? Sim. A sua desculpa era convincente? Sim. Mas ela estava lá. Porque eu não posso contar com o impossível, se nem o possível eu estou fazendo. Na semana passada, a minha irmã, ela recebeu em casa o nosso tio Carlos. O tio Carlos é um querido, ele é o irmão mais novo do meu pai, e ele contou uma história de um primo meu. O meu primo, o Jaimar, ele é policial rodoviário. Ele é de lá do interior. E ele estava em São Paulo, ficou algum tempo em São Paulo, porque ele estava fazendo um curso para sargento. O Jaimar, ele sempre trabalhou na região de São José do Rio Preto. E ele sempre adiava esse curso, porque é muito difícil surgir uma vaga para aqueles lados. Mas ele ficou sabendo que se ele ficasse em primeiro lugar nas provas, ele poderia escolher onde trabalhar. Caso contrário, ele teria que trabalhar em qualquer lugar, em qualquer local que a instituição o mandasse. Bom, sabendo disso, ele se dedicou durante o curso inteiro. Se esforçou, porque ele sabia que estando em primeiro lugar, a escolha era dele. Era ele que ia escolher ficar perto da família. E sabe o que aconteceu? O Jaimar se esforçou, ele estudou demais, mas ele não conseguiu ficar em primeiro lugar.
ele ficou em terceiro. Só que a escolha era só para o primeiro. Poxa vida. O Jaimar, ele se esforçou tanto. Ele fez tudo o que lhe era possível. E agora ele está nas mãos da instituição que pode mandá-lo para qualquer lugar, inclusive fora de São Paulo. E o pior, longe da sua família. Mas no final das contas, sabe o que aconteceu? Um sargento de um município vizinho, ao lado da casa dele, se aposentou. E ele foi mandado para lá. Sabe o que ele fez? O Jaimar fez tudo o que era possível. E Deus fez o que era impossível. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que nem o seu nome eu sei qual é. Mas que a minha parte no milagre sou eu que preciso fazer. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Acompanhem comigo o versículo 12. A palavra de Deus fala assim: ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? O que mais me chama a atenção neste versículo é a sequência das frases. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. A primeira frase diz: ao vê-la, Jesus chamou à frente. A segunda frase, lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Só que Jesus fala isso, mas ele ainda não tinha curado. Daí na terceira frase, aí sim que ele impõe as suas mãos. E a quarta frase, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. E foi assim que Lucas escreveu. Mas sabe como eu acho que deveria ser? Eu acho que tinha que ser assim, ó. A primeira frase não muda. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Só que a segunda frase deveria ser essa, ó. Então lhe impôs as mãos. E daí a terceira. Imediatamente ela se endireitou. E aí sim, por fim, mulher, você está livre da sua doença. E sabe por que eu penso desse jeito? Porque essa deveria ser a sequência lógica. Jesus só deve dizer que ela foi curada depois de efetivamente ela ser curada, não é? Não é. Porque quem sou eu para determinar a ordem do milagre? Quem sou eu para ditar a maneira que Jesus deve agir? O milagre não se explica, o milagre não se entende. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o milagre não tem lógica e nem algoritmos. O milagre se vive, ponto final. Sem perguntas, sem resposta e sem explicações. Amém? Acompanhem comigo agora o versículo 14. O texto diz: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. Você já leu algum absurdo na Bíblia? Esse é um absurdo. O texto nos diz que o chefe, ou o dirigente da sinagoga, ele ficou indignado. Ficou indignado com esse acontecimento. Mas quem é esse homem? Ou melhor, quem esse homem pensa que é? O que faz um chefe ou um dirigente da sinagoga? Bom, o chefe da sinagoga, ele era responsável pela direção da adoração que os judeus ali faziam. Ele era responsável pela escolha
dos outros fariseus que deveriam dirigir a oração. Ele também era responsável por ler as Escrituras na hora da reunião para a oração. Então, levando em consideração essas atividades, o trabalho daquele homem parece muito mais administrativo do que espiritual, não é? E é por essa razão que ele ficou tão indignado com a situação, porque a sua rotina já estava estabelecida. Durante 6 dias, então, eu vou atender o povo, eu vou falar com o povo, eu vou fazer o que for necessário, mas no sábado não. Esse é o padrão. Ele só não entendeu que o milagre não tem padrão. Aliás, o padrão do milagre é não ter padrão. E isso, querido, porque o erro do ser humano é tentar enquadrar Deus em nosso tempo, em nossas proporções, em nossos padrões. Então anota aí, Deus não tem agenda, Ele faz conforme a sua vontade. E você só precisa crer que vai ser perfeito, do jeito que Ele sempre faz. Amém? Só que em relação ao dirigente da sinagoga, essa foi a minha humilde opinião. Só que eu acho que Jesus, ele interpretou de outro jeito. Acompanhem comigo aí o versículo 15, o texto fala assim, ó. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então agora quem está indignado é Jesus, né? Eu fico impressionado como alguém consegue ver algo de ruim em um ambiente de milagres. Esse deveria ser um momento, meu querido, de lágrimas de alegria, mas acabou se tornando um momento de repreensão, um momento de debates. No primeiro momento, nós até podemos acreditar que esse comportamento daquele fariseu, que era o chefe da sinagoga, é simplesmente o resultado da sua rotina. Então, o que era para ser espiritual acaba se tornando mecânico. E até hoje nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque se você só vem para a igreja para tocar, se você só vem para a igreja para pregar, se você só vem para a igreja para ficar lá fora, olhando os carros, isso é preocupante. Só que quando eu vejo a reação de Jesus, a impressão que fica é que isso não foi só um descuido daquele homem. Isso expressa um caráter egoísta. Afinal de contas, nós estamos falando de uma mulher que há 18 anos vivia, ou melhor dizendo, há 18 anos sobrevivia em uma situação terrível. Quem não se alegraria com essa bênção? Quem não se alegraria? Eu te falo quem não se alegraria. Aquele que é egoísta. Aquele que é mesquinho. Aquele que não sente empatia pela dor do irmão. E por falar em empatia, nós sempre aprendemos que a empatia é se colocar no lugar dos outros, não é? A Oral-B, conhecem a Oral-B? Aquela empresa de creme dental, de escova de dentes.
A Oral-B diz que empatia não é só isso, é um pouco mais. Sabe por quê? Quero que você pense comigo agora em uma escova de dentes para crianças. Uma escova de dente. Se eu, Fabiano, eu fosse desenvolver uma escova de dentes infantil, a primeira coisa que me passaria pela cabeça é que essa escovinha deveria ser mais fina, ela deveria ser menor em relação à escova de um adulto. E isso por quê? Porque, obviamente, as mãos de uma criança, elas são menores do que as mãos dos adultos. Não é assim? Só que assim como eu, assim como nós, a indústria pensou durante muito tempo. Só que tem um grande problema nisso. As crianças não seguram a escova de dente como um adulto. Deixa eu ver se eu tenho uma escova de dente aqui, peraí. Uau, que coincidência. Eu tenho uma escova de dente aqui. Então os adultos, eles seguram a escova de dente assim, ó. Não é? Com os dedos. Só que as crianças, elas cerram os pulsos dessa forma, assim, ó. Cerram os punhos. E elas escovam desse jeito. Então, para uma criança, ao invés de ser uma escovinha menor, seria muito melhor um cabo maior e mais macio, porque ela não segura com os dedos, ela segura com a mão inteira. A Oral-B, ela descobriu isso. Só que a pergunta que fica é, por que a indústria demorou tanto tempo para fazer esse ajuste? É simples. Porque as pessoas que desenvolvem escova de dente para criança, não são crianças. São adultos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que empatia não é deduzir como a criança se comporta com um olhar de adulto. Empatia é se colocar no lugar da criança sob a ótica, sob o olhar da própria criança. Empatia não é olhar para aquela mulher e deduzir como ela se sente. Empatia é se colocar no lugar daquela mulher, com os olhos daquela mulher, sob a ótica daquela mulher. Fabiano, e qual era a ótica daquela mulher? O chão. Há 18 anos, aquela mulher olhava para o chão. Há 18 anos, ela só enxergava os pés das pessoas. Há 18 anos, ela não conseguia nem sequer olhar o seu próprio rosto. Se o fariseu, se ele sentisse a dor daquela mulher, ele seria o primeiro a se alegrar. Essa atitude o torna o inimigo de um milagre. Um invejoso, um egoísta, um mesquinho. O inimigo do milagre. Mas sabe de uma coisa? Se ele tivesse uma atitude diferente, hoje ele deveria ser retratado de outra forma. Hoje ele seria lembrado de outra forma. Seria lembrado como alguém que participou, alguém que viveu o milagre. Assim como o seu colega de profissão, o Jairo. Você conhece o Jairo? Em Lucas, no capítulo 8, no mesmo livro de Lucas, o texto vai dizer que esse dirigente da sinagoga, um homem chamado Jairo, interrompe Jesus em sua caminhada e se prostra aos seus pés, implorando que ele fosse à sua casa, pois a sua única filha estava à beira da morte. O mais lindo é que Jesus se compadece do sofrimento do Jairo e decide acompanhá-lo até a sua casa. Só que o texto diz que enquanto o Senhor estava caminhando, e aqui o tempo é o inimigo número 1 de Jairo, porque a qualquer momento a sua filha pode morrer.
Só que no caminho Jesus é interrompido por uma mulher. E olha que interessante, nessa segunda história tem um dirigente da sinagoga e também tem uma mulher, né? Será que ela também está enferma? O texto diz assim: assim como a outra, ela também está doente e está há mais de 12 anos. Só que essa mulher, ela toca na borda das roupas de Jesus e ela é curada imediatamente. E Jesus, ele pergunta: quem é que me tocou? Eu fico imaginando Jairo com pressa e no meio da multidão Jesus perguntando quem é que tocou. É igual quando você está dirigindo com pressa e o carro da frente para no farol amarelo, né? Dá um desespero, porque você está correndo, você está com pressa. E Jesus, ele vai e pergunta: Jesus, pelo amor de Deus, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e perguntas quem te tocou. Só que Jairo, a despeito do seu desespero, ele permanece calado. Você já está percebendo a diferença, né? Entre um e outro. Com muito medo, aquela mulher se identifica, se prostra aos pés do Senhor Jesus e conta que ao tocar em suas vestes, ela foi imediatamente curada. Ah, como Jesus é lindo. Olha o que ele diz: filha, a sua fé a curou, vá em paz. E até aqui o dia está lindo, ensolarado, porque aquela mulher, ela foi curada. Só que enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo e disse: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ah, querido, que dó. Alguma vez na vida você já recebeu um comunicado de que alguém que você ama muito se foi? De que alguém que você ama muito morreu? E agora? Sabe o que eu espero ler a partir de agora? Indignado, Jairo xinga a mulher do fluxo de sangue, porque ela interrompeu Jesus na sua caminhada. Só que Jairo, ele é diferente do colega da outra sinagoga. Ele confia em Jesus, ele confia no dono do milagre. E olha o que o dono do milagre lhe diz. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Oh, eu não preciso nem continuar, porque você já sabe o que vai acontecer. Se o Senhor disse, já está escrito, Ele vai cumprir, amém? Então, quando Jesus chegou na casa de Jairo, Jesus entrou com Pedro, com Tiago, com João, com Jairo e com a esposa dele. O povo chorava muito. E Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. O povo não acreditou. Alguns até riram de Jesus. Eles sabiam que a morte estava lá. Eles só não sabiam que a vida tinha acabado de chegar. Aleluia. E o texto diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 54. Jesus a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Querido, a menina voltou à vida. Não foi ninguém que me contou. A menina voltou a viver. E você sabe por quê? Pode ir. Fá. Eu quero que você cante. Sabe por que a menina voltou à vida? Porque ele vive. Posso crer no ar.
pode cantar. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, Glória a Deus. está nas mãos do meu Jesus, que vive. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Querido, estou chegando no final já. Eu quero concluir essa mensagem da seguinte maneira. Como você sabe, o tema é inimigos do milagre. E eu gostaria de dizer que só você é capaz de impedir o milagre de Deus na sua vida. Você pode até estar cercado de pessoas egoístas, de mesquinhos, de pessoas que só pensam nelas mesmas, assim como aquele fariseu. Mas assim como isso não impediu do milagre acontecer na vida daquela mulher, o milagre de Deus pode acontecer na sua vida. Jesus, ele pode fazer o milagre em qualquer situação. Só que a minha fé vai dizer que embora o Senhor ele tenha poder para todas as coisas, a sua parte, ela precisa ser feita. A minha parte, ela precisa ser feita. E uma vez a nossa parte sendo feita, assim como aquela mulher curvada que estava lá todos os dias, assim como a mulher do fluxo de sangue que seguiu Jesus e puxou as suas vestes, uma vez fazendo a nossa parte, o Senhor Jesus poderá fazer um milagre em nossa vida. Ele é o Deus do impossível, porque Ele é Deus e sempre será Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia. Querido, eu quero te fazer um convite nessa noite. Pode ser que você esteja afastado dos caminhos do Senhor Jesus, ou pode ser que você nem conhece esse tal Jesus. Talvez você nunca ouviu falar de Jesus, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele já ouviu falar de você, ele te conhece. Eu quero te fazer o convite. Se você quer aceitar Jesus, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, eu quero dizer que Ele está te esperando. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer um milagre na tua vida. E talvez você esteja pensando, milagre? Eu não preciso de milagre nenhum. Oh, meu querido, a salvação é um milagre. A salvação é o maior milagre que a humanidade poderia receber, porque é uma dívida impagável, é uma dívida que eu não poderia pagar. Eu poderia trabalhar a minha vida inteira, eu poderia trabalhar 5 vidas, eu poderia trabalhar a eternidade, e eu não poderia pagar. Mas Jesus, ele pagou essa dívida por mim, e eu não sou filho predileto, eu sou igual a você, então essa dívida pode ser paga para você também. Então, se você quiser aceitar Jesus, ou se você quiser voltar para Jesus, vem aqui na frente. O Senhor Jesus, ele quer mudar a sua vida. Amém? Igreja, me ajuda, feche os seus olhos. Vamos interceder ao Senhor. Com ao teu encontro,
desesperadamente, estende sobre mim teu cetro de amor. Senhor, quero viver prostrado aos seus pés, crucifico meu eu pra poder te encontrar. Aqueça meu coração, teu abraço quero ter, teu amor quero louvar, Senhor, e poder me saciar em ti. Diante da tua santidade, eu me encontro, eu me prostro, eu me rendo, eu me dou. Se você quer Jesus, vem aqui na frente. Bendirei o seu nome para sempre, ó, exaltado em glória e majestade, tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Bendirei o seu nome para sempre, ó, exaltado em glória e majestade, tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Confesso que sou fraco e preciso ouvir tua voz, ela é meu combustível para caminhar nessa vida em tua direção. Comigo, fala contigo, fala conosco, Senhor. Deus tem pés e anda, meu Deus tem mãos e toca, meu Deus tem olhos para ver, ouvidos e me ouvir, narinas e me cheirar, Glória a Deus. tem Aleluia. boca e me falar. Glória a Deus. Queridos, eu não tenho muito mais tempo. Antes de encerrar, eu quero contar uma coisa. Essa semana, eu vi um post no meu no LinkedIn, e eu até coloquei no status do meu WhatsApp, que um rapaz muito rico, ele é milionário e ele não é rico de família. Ele conquistou a riqueza dele. O nome dele é Thiago Nigro. E o Thiago Nigro postou no LinkedIn o seguinte: fique milionário antes dos 30. Fique milionário antes dos 30. Porque quanto mais cedo você ficar rico, mais cedo você vai saber que esse vazio que você tem no seu coração, dinheiro nenhum pode pagar. O Thiago Nigro, ele aceitou Jesus, e ele é muito influente no mundo dos negócios. Só que nas suas reuniões de negócios, ele fala de Jesus. Ele diz que Jesus o usa para falar, porque talvez ele fosse a única pessoa que essas pessoas ouviriam. E ele ficou milionário antes dos 30. E ele percebeu que dinheiro nenhum poderia ser capaz de preencher aquele vazio. Talvez você não é milionário ainda. Talvez.
Mas pode ser que esse vazio você já tenha sentido. Eu quero te dizer que esse vazio, o Senhor Jesus, Ele pode preencher. Dê uma oportunidade para o Senhor Jesus preencher esse vazio. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Os meus irmãos vão cantar só mais uma vez o refrão. E se você quiser Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Amém? Pode ir. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Glória a Deus, Ele está vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque Ele vive, levanta aí as suas mãos. posso crer no Aleluia, aleluia. Ele vive, Ele vive. porque Ele vive. Não há mais temor, não há medo. Aleluia, glória a Deus. Mas eu bem sei. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Dê o melhor aplauso porque Ele merece.